Glória a Deus. Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada desde 1º de julho de 2021. E nesse período de 1 a 21 de agosto, nós estamos com um panorama bíblico, já que eu li até Apocalipse 21, né? No dia 22, nós vamos encerrar com um grande culto em ação de graças. O endereço é Campo de São Cristóvão 338. O endereço aqui na internet é o canal Pastor João Neves. Boa tarde a todos, paz seja convosco. Vamos lá, então. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui o nosso slide. Nosso tema de hoje é esse aqui, ó. O anseio por Canaã, a conquista da terra prometida. Veja bem, a rota tradicional que o povo de Israel deveria fazer é essa rota beirando o mar Mediterrâneo, né? Isso aí seria rápido, seria menos de 40 dias, seria um caminho mais fácil. Porém, Deus levou o povo para o deserto por essa rota mais difícil, porque no topo aqui dessa rota de baixo, ele teria que passar pelo Monte Sinai, ou Monte Horebe, onde ele teve um encontro. O povo, né, teve um encontro com Deus, e Deus tratou desse povo, e a maioria morreu no deserto. A verdade é essa. Então Deus não permitiu que eles fossem pela terra dos filisteus, porque iriam se corromper, ou iriam ser vencidos nas guerras, né? Mas Deus levou ao deserto para tratar o que passava no seu coração. Eu tenho esse arquivo e vou mandar para quem pedir na minha lista de transmissão, tá? Mande um WhatsApp e eu passo para vocês esse arquivo com o tema As 10 Murmurações, tá bom? Quem quiser, mande uma mensagem para mim. Muitos já receberam quando eu ministrei o livro de Números. Eu mandei para algumas pessoas que pediram. Então, se você quiser também, fala que eu mando para vocês. Foram 10 murmurações, como está escrito aí, em Números 14, 22. Murmuraram contra mim, ou me tentaram, estas 10 vezes. Estas 10 vezes. E aí, eu envio para vocês esse arquivo, As 10 Murmurações, que é uma mensagem, mas é um estudo com os versículos, né? Tem muitas referências que não dá para ler aqui. Qual o motivo de Deus levar o povo, então, para o deserto ali, nessa rota mais difícil, ao invés de levar beirando ali o mar Mediterrâneo, passando pela faixa de Gaza, o Senhor levou por esse caminho mais difícil. Eis aí o motivo. Te guiou, aqui é Moisés falando, te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou para ti água do Seixal, ou seja, da rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar. O objetivo de Deus era humilhar. Ou seja, tem pessoas que são rebeldes e precisam ser humilhadas para aprender. Israel foi para o deserto para ser humilhado, para te provar e para, no seu fim, te fazer bem. Ou seja, no final, Deus queria o bem do seu povo. Olha a diferença do Egito para Canaã. Números, capítulo 11, e o versículo 5, dá referência do que é que tinha lá no Egito. Olha só. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles gostavam da cesta básica, né? Comia peixe de graça.
e dos pepinos. Tem gente que nasce para ser escravo e não quer deixar de ser escravo. Então, eles estavam lembrando do Egito e desejando ser escravos novamente. Esse é o quadro lamentável de algumas pessoas no Brasil que gostam de depender do assistencialismo, né? E muitos se aproveitam disso para se eternizarem no poder. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Que preferência, né? Pois é, vamos lá. Olha a diferença de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 a 9. Diz assim. 6, 7. O Senhor teu Deus te mete numa terra boa. Uma terra boa. Terra de ribeiros de água, de fontes de abismos, que sai dos vales das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, ou romazeiras, é a mesma coisa. Terra de oliveiras, abundante em azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Terra rica. O povo estava querendo voltar a ser escravo. E Deus estava querendo levar o povo para uma nova situação. Uma nova nação, na verdade, eles queriam continuar sendo escravos e Deus queria fundar uma nova nação, que seria a nação de Israel. Bem, nós estamos falando da conquista da Terra Prometida. No deserto, Deus dá a Moisés as medidas do tabernáculo, inaugura o tabernáculo, a glória de Deus se manifesta. Eu costumo dizer o seguinte, que o projeto de Deus era o tabernáculo. O templo foi ideia de Davi e Deus bondosamente concedeu a ideia de Davi pelo zelo, o desejo que ele tinha de fazer aquele templo. Que foi construído por Salomão, né? Pois bem, Deus deu a planta a Moisés. E o tabernáculo, durante o tempo de deserto, que foram 40 anos, né? Aquela primeira rota eles fariam em menos de 3 meses, alguns falam até 1 mês, 40 dias. E aquela rota maior eles fizeram em 40 anos, porque foram rebeldes. Nesses 40 anos, o templo era o tabernáculo. Esse era o tabernáculo, os sacerdotes ministrando, a fumaça ali dos sacrifícios, e o líder nessa travessia, rumo à Terra Prometida, foi Moisés, tirado das águas, e olha os ofícios de Moisés. Ele não foi apenas um profeta, ele foi um libertador, ele foi um legislador, ele fundou uma nação, né? Moisés foi uma espécie de rei, mas além disso ele foi profeta. Deuteronômio 18, ele disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Ele foi também um historiador, ele escreveu os primeiros livros da Bíblia, e ele foi também um poeta. Cântico de Moisés está em Êxodo 15, está em Apocalipse 15, coincidentemente, 15:15. Deuteronômio 32 é a bênção sobre as tribos, e o Salmo 90 também é de Moisés. Moisés era um pastorzão, né? Ele pede para Deus matá-lo, caso Deus queira destruir o povo. Moisés se coloca na frente de Deus, aí estão as referências. Isso aqui é uma aula que eu já tinha pronta, né? E seria demorado se eu fosse ler tudo, mas vocês podem acompanhar todas essas referências. Nesse trecho aí de Êxodo é aquele debate. Moisés diz, Deus diz, vou destruir o povo, sai da frente. Moisés diz, se destruir, mate a mim primeiro. Aí Deus diz, tudo bem, não vou destruir, mas vou mandar um anjo. Aí Moisés diz, se mandar um anjo eu não vou, só vou se o Senhor for. Aleluia. E então Deus gosta dele e diz, tudo bem, eu vou. Aí ele fica muito mais ousado e diz, então deixa eu ver a tua glória. E
Moisés não pode ver a glória de Deus, não morre, mas Deus permite que ele fique na fenda da rocha. Por isso, provavelmente, o Salmo 91 é dele também, porque está na Bíblia sem autoria, né? Mas quando vem seguido de um outro salmo com autoria, é possível que seja de Moisés, o Salmo 91, quando diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois é. E Moisés, então, também foi um grande pastor. Em Deuteronômio 33, ele dá a bênção final sobre o povo, e ele tinha todos os motivos para não abençoar, porque por causa do povo ele não entrou na terra prometida. Mas ele abençoou e disse: não há outro como teu Deus, ó Jesurum. O Deus eterno te seja por habitação, e as mãos, os braços do eterno estejam por debaixo de ti. Ele lance o inimigo diante de ti e diga: destrói. Que bênção poderosa, né? A morte de Moisés foi muito misteriosa. Ele foi escondido. Em Judas 9, Satanás está disputando o corpo de Moisés com Miguel, mas é repreendido, né? Certamente o povo adoraria, o povo ia idolatrar, já que estava saindo do Egito, onde tinha o processo de embalsamar o corpo. Então Deus, por isso, sepulta Moisés. Deus o sepultou e ninguém sabe onde foi. Mas no dia da ressurreição ele vai subir junto conosco. Aí vem Josué, depois de Moisés, com a posse da terra prometida. Bem, o povo desejou muito Canaã, lá no deserto, e agora Josué vai conquistar, né? Josué significa Javé, salvação, ele é um tipo de Cristo. Oséias é o mesmo nome, Números 13:8 chama ele de Oséias, é o mesmo nome que significa Salvador. Quais são as experiências de Josué? Bem, ele andou com Moisés, ele não se apartava da tenda, ele viu aquele episódio do bezerro de ouro, ele viu as pessoas profetizando no deserto, tentou impedir, porque ele não sabia o que significava aquilo. Ele foi um espia fiel daqueles 12, só ele e Caleb não murmuraram. Então ele conheceu os segredos de Deus. Acompanhando Moisés, ele viu Deus falando face a face com Moisés. Era um homem de oração. Josué 7, de 4-6, demonstra que ele era um homem de oração. Nesse episódio, ele conquista Jericó, um homem que jejuava para que Deus lhe desse as conquistas. Ele era um general, um guerreiro, mas ele entendia que tinha vitórias que ele não venceria pela sua experiência de guerra, né? E um desses casos foi a conquista de Jericó, que aquele muro, aquela muralha, era muito grande, intransponível. Mas antes da muralha cair, ele se encontrou com Jesus, sim, príncipe do exército do Senhor. Josué 5, de 13-15, ali é o encontro de Jesus e Josué. É Yeshua e Yeshua. Só que um é Yeshua, Josué, filho de Num, o outro é Yeshua Hamashia, o filho do Deus vivo. E o príncipe dos príncipes, o general dos generais, diz: tire a sandália dos teus pés. Quando Josué pergunta quem ele é, ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Em outras palavras, passe o comando para mim, que a partir de agora, essa batalha não é mais para um general terreno, é para um general celestial. E Josué teve muitas vitórias em suas guerras. No capítulo 10, mostra Deus cumprindo a promessa na vida dele. Como fui com Moisés, serei contigo. Moisés estendeu o cajado, Josué estendeu a lança. Moisés abriu o mar, Josué abriu o rio Jordão, e Deus cumpre essa promessa na vida de Josué. Depois de Josué vem Caleb. Caleb é um exemplo de perseverança. Lá em Josué 14, ele diz: eu quero a montanha que Moisés me prometeu. E Josué diz: Caleb, você pode escolher uma terra melhor, mais fácil. Mas Caleb, com 85 anos, disse: a minha força ainda é a mesma e eu quero a terra dos gigantes. Ele foi lá e conquistou Kiriat Arba, que era a cidade dos gigantes, passou a se chamar cidade de Caleb. Quando nós conquistamos uma terra de gigantes, a terra passa a se chamar pelo nosso nome,
Aleluia. Mas Josué, todo homem tem suas falhas, e a Bíblia diz, em Juízes 2, do 7 a 14, que depois que Josué morreu, e também a geração que conviveu com ele, se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor. Eu coloquei a falha de Josué, porque provavelmente não houve aqui um discipulado. Por isso nós temos que estar lendo e explicando a Bíblia Sagrada, para que todos conheçam a palavra. Josué não fez o discipulado, Josué não fez a live dele, né? Ele não leu e explicou a Bíblia. Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, e o restante do povo? Certamente não foi devidamente discipulado, e por isso eles se desviaram e vem um período terrível dos juízes, tá? E então amanhã nós vamos falar do período de transição. Eu botei aí o reino de Davi e Salomão, mas temos que falar também de Saul. Temos que falar de Saul, de Davi e de Salomão. E aí depois vão entrar os reinos divididos, né? Vai haver a divisão do reino e é uma outra parte da história. Eu estou trazendo um panorama da Bíblia, tá? Para que nós possamos, no dia 22 de agosto, encerrar a live com a leitura de Apocalipse 22. Deus abençoe. Vamos orar pelo Brasil e por Israel. Estou orando junto nesse final. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe a nação de Israel, a nação que o Senhor escolheu na terra, o bichinho de Jacó, Jerusalém. Que haja paz sobre Jerusalém. Abençoa também a nação brasileira, e a tua palavra diz, abençoarei os que te abençoarem. Estamos debaixo dessa promessa, assim eu creio e assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Brasil, nós te abençoamos, em nome de Jesus. E diga também, Israel, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, até amanhã, se Deus quiser. Chegando agora em Salvador, na Bahia. Ficar aqui até domingo de manhã, se Deus quiser. E no domingo já estaremos no Rio de Janeiro, se Deus quiser. E se Jesus não voltar até lá. Um abraço e a paz do Senhor.